A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura da Bíblia Sagrada para a glória de Deus. Vamos apresentar ao Senhor, Senhor Deus e eterno Pai, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, teu Filho, nós entramos em tua presença, Senhor. Senhor, te apresentamos esse momento de leitura da tua palavra, pedimos pela tua condução em todas as coisas. Senhor, aleluia, teu é o conduzir, Senhor. Repreendemos todo mal, todo espírito de atrapalho, todo espírito maligno, Pai. Tudo que vem contrário, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda revelação através do teu Espírito Santo, Pai. Que fale conosco grandemente, Pai, na tua palavra, em nome de Jesus, nos dando direção, discernimento, Pai, entendimento de todas as coisas espirituais, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos dar continuidade em Ezequiel 42, a restauração do templo, as câmaras santas. Depois disso, fez-me sair para fora ao átrio exterior para a banda do caminho do norte e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio e que estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo da banda de dentro e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio, para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho de diante delas era da feição das câmaras e olhava para o caminho do norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada do tipo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separados, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministrarão, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.
Capítulo 43. A restauração do templo, a glória do Senhor. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. A restauração do templo, o altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, de toda as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar por côvados. O côvado é um côvado e 4 dedos. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um plano, e esta é a base do altar. Do fundo, desde a terra até a listra de baixo, 2 côvados, e de largura um côvado, e desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura um côvado. E o arel de 4 côvados, e desde o ariel até acima havia 4 chifres. E o ariel terá 12 côvados no comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados, e a listra 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de um côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E os sacerdotes levitas, que são da semente de Zadoc, que se chegam a mim do Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para expiação do pecado, e tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos e nas 4 esquinas da listra e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado fora do santuário.
E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado, e purificarão o altar como o purificaram com o bezerro. E acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha. E os oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação, também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Capítulo 44. A restauração do templo, reformas no ministério do santuário. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada, e disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, e então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo isso quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário nos cargos das portas da casa, e servirão à casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e serviram à casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegaram a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão, de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior,
ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras, e a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo, antes como conventos que harão a sua cabeça, e nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, antes se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança, não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel lhe será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de árvores e de animais comeram os sacerdotes. Capítulo 45. A repartição da terra, o lugar santo. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500 com mais 500 em quadrado, e terá em redor um arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000. E ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele lhes servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade diante da santa oferta, e diante da possessão da cidade na esquina ocidental para o ocidente, e na esquina oriental para o oriente. Será o comprimento de fronte de uma das partes, desde o termo ocidental até ao termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência, a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efá justo e bato justo tereis. O efá e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos vos servirão de um arratel.
Esta será a oferta que haveis de fazer a sexta parte de um efa de cada homer de trigo, também dareis a sexta parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer, e um cordeiro do rebanho de cada 200 da mais regada terra de Israel, para oferta de manjares e para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas ou nas luas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará expiação pelo pecado e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem manchas e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombrelas da casa e nas 4 esquinas da listra do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos simples. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão asmo se comerá, e o príncipe no mesmo dia por si e por todo o povo da terra preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha cada dia durante os 7 dias, e o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, um efa para cada bezerro e um efa para cada carneiro e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Capítulo 46. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá, e o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até à tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecerá ao Senhor serão no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será um efa pelo carneiro e pelo cordeiro. A oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, 6 cordeiros e um carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares um efa pelo bezerro e um efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e um hin de azeite para um efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrar pelo caminho da porta do sul sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades será a oferta de manjares um efa pelo bezerro e um efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite um hin para um efa.
E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifício pacífico como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá, e se chegará à porta depois dele sair, e prepararás um cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor, cada dia, todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares para o Senhor todas as manhãs, a sexta parte de 1 efa, e de azeite a terça parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha, isto é, estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová, quando o príncipe de um presente a algum de seus filhos é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade, então tornará para o príncipe, porque herança dele é. Seus filhos, eles a herdarão, e o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão. Deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta às câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar as 4 esquinas do átrio, e eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida. E um muro havia ao redor delas, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Capítulo 47. A torrente das águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até à porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegaram essas águas e sararam e viveram tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-gedi até En-eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão debaixos para sal. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua
folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. As fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá duas partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão para dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, e a cidade de Azer Aticon, que está junto ao termo de Aurã, e o termo desde o mar será Azer Enon. No termo de Damasco e na direção do norte está o termo de Amate, este será o termo do norte, e o termo do oriente entre Aurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel será o Jordão. Desde o termo do norte até ao mar do oriente medireis, este será o termo do oriente, e o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto do ribeiro até o mar grande, este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate, este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Capítulo 48. Os termos das 12 tribos. Estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte da banda do caminho de Etlon, vindo para Amate, Azer Enon, no termo de Damasco para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan, uma porção, e junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer, uma porção, e junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naphtali, uma porção, e junto ao termo de Naphtali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés, uma porção, e junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e do comprimento, como uma das porções, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E a oferta santa será dos sacerdotes, para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela, e será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardarão a minha ordenança, que não andavam errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E o oferecido da oferta da terra lhe será santidade das santidades, junto ao termo dos levitas, e os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura, 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque a santidade é o Senhor. Mas as 5.000, as que ficaram da largura, diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade
estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte de 4.500 canas, e a banda do sul de 4.500, e a banda do oriente de 4.500, e a banda do ocidente de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou do resto do comprimento paralelo à santa oferta, será 10.000 para o oriente, 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem à cidade. E os que servem à cidade servirão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado, oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade, e o que restar será para o príncipe desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, na direção do termo do ocidente correspondente às porções. Será a parte do príncipe e a oferta santa, e o santuário da casa estarão no meio. E desde a possessão dos levitas, desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Benjamim uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Simeão uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Issacar uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Zebulon uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Gade uma porção. E junto ao termo de Gade, da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, para o lado do ribeiro até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel: 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amém, povo de Deus? Terminamos aqui mais um dia da nossa leitura da Bíblia Sagrada. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.